Meus irmãos, que alegria novamente estarmos aqui. Muita vibração para todos, muita união, muita força de vontade para que possamos, uma tarde como essa, agasalhados no território mais correto que já estivemos dentro dessa existência que nós estamos, que é o território dos ensinamentos do Cristo através do Evangelho. Território esse que tem como telhado a vida do Cristo contada pelos apóstolos, sofrida pelos apóstolos, e nós outros que estamos aqui na abundância de ensinamentos através desses nossos irmãos, temos por dever de agora vibrar para todos os lares em aflições, os lares em desarmonia, os lares ainda que não compreenderam o porquê e o para quê de estarmos aqui na Terra. Mas muito mais, como dever cristão, nós precisamos vibrar para o lar íntimo de cada criatura que ainda não despertou para a vida espiritual. Tamanho é o nosso dever que hoje está ofertado aos nossos corações, o capítulo 15, que é fora da caridade não há salvação. Então que possamos juntamente com todos, nessa concessão de Deus para todos nós, vibrar uníssonos, para que sejamos mais fortes e corajosos na tarefa do bem maior. Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos dê força de vontade para compreender esses ensinamentos precisos para a nossa vida espiritual. Olá a todos! Como a Donda disse, é uma alegria estar aqui mais uma vez juntos, podendo estudar o Evangelho. Porque quem conhece os nossos trabalhos sabe que nós nos empenhamos ao máximo. E é uma felicidade para nós estar neste meio, estar em casas de orações, estar estudando o Evangelho e buscando a cada dia partir para a prática de verdade. Coisa que nós ainda não entendemos, ainda não praticamos, mas é natural que estamos caminhando. Nós estamos seguindo o progresso, uns mais, outros menos, e o que importa é isso, que nós possamos dar o melhor de nós sempre. Mas vamos lá, nós estamos continuando então o Evangelho e estamos no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E o item de hoje é: o que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde, vós que fostes bendito por meu Pai. Possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Tive necessidade de alojamento e me alojastes. Estive nu e me vestiste. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer? Ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos? Ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizeste, com relação a um destes mais pequeninos de meus irmãos? Foi a mim mesmo que o fizestes. O que o Cristo quer dizer para todos nós? Que nós estamos aqui na Terra como emissários do Cristo. Todos nós
temos o nosso trabalho para com a divindade. Todos nós temos de seguir o que o Cristo veio fazer aqui na Terra. Porque Deus atende o ser através do próprio ser. Então nós temos de caminhar uns pelos outros. E não só estar pelos nossos, porque é muito fácil estar só pelos nossos. Mas o Cristo sempre pede que façamos algo de especial, que estejamos não só por aqueles próximos mais próximos, mas por aqueles também que não estão tão próximos, para que nós pratiquemos a caridade de verdade. Por isso que ele vem dizer, aqueles que nós estivermos visitando e auxiliando extramuros, além das dependências dos próximos mais próximos, aqueles que nós encontramos menos favorecidos, aqueles que nós auxiliamos na alimentação, na vestimenta, que buscamos auxílio para que eles tenham moradia, e que também nós possamos auxiliar para que tenham emprego, para que tenham dignidade. Nós estamos fazendo para o Cristo. E ele vem nos dizer, aqueles que fizerem o que o nosso Pai quer que façamos, que é auxiliar uns aos outros, que passe à direita. E aqueles outros que ainda não entenderam as leis de Deus e que não auxiliam o seu semelhante, que passem à esquerda. São simbologias, mas que vêm nos chamar a atenção para o seguinte, os da direita é o que estão com a consciência tranquila, com paz na consciência, porque estão auxiliando o seu semelhante. E isso naturalmente acontece, principalmente quando nós voltamos para a nossa pátria espiritual. E quando nós chegamos lá, nós observamos que aqui na Terra não auxiliamos ninguém, nós mesmos já damos um jeitinho de ir para a esquerda, com a consciência pesada. Vamos lembrar lá de Judas. Assim que ele viu o que ele havia feito com o Cristo, ele já ficou com a consciência muito pesarosa. Vamos observar o que aconteceu com Simão Pedro. Assim que ele traiu o Cristo 3 vezes, ele também ficou muito pesaroso com isso. A consciência nos pesa a partir do momento que nós não estamos instintivamente seguindo as leis de Deus no nosso dia a dia. Então é natural que seja assim. Para finalizar, vou só dar mais um exemplo com a parábola do bom samaritano, de uma forma bem rápida, na qual nós sabemos que um homem estava saindo de Jerusalém. Porém, ele foi cercado por ladrões e foi deixado ali para morrer. Foi roubado e espancado. Aí Deus envia um sacerdote. E esse sacerdote passa por ali e vê um homem caído. Só que tenta reconhecer ali um judeu e não o reconhece. Então ele passa de largo. Da mesma forma, um levita passa por ali, observa, não reconhece um judeu, fica com medo também de ser roubado ali e também passa de largo. Mas passa um samaritano, que não era da mesma tribo dos judeus, mas ele vê um homem caído. Só que o interessante é que ele não para no sentido de parar para ver se é um judeu, se é um samaritano. Não, ele para, mas é para cuidar mesmo, para auxiliar, ele não quer saber quem é, mas precisa de auxílio, precisa de ajuda. E então, depois que o Cristo contou essa história, um doutor da lei pergunta assim, quem é o meu próximo então nessa história? Aí o Cristo diz assim para ele, quem que estava próximo do homem que estava caído? Não era um judeu, não era um do mesmo grupo do doutor da lei, era um samaritano. E aí, até que o doutor da lei nem fala que era um samaritano. Diz assim, aquele que se apiedou pelo que estava caído. Aí o Cristo diz assim, vai e faça o mesmo com o seu próximo. Auxilie. Nos dizendo que nós devemos auxiliar todos, independente de credos, independente de cor, independente de raça, independente de nacionalidade, independente de qual time torce ou religião. Nós devemos estar uns pelos outros sempre porque somos todos filhos de Deus. Que bacana. Eu vejo, Alexandre, nesse capítulo, a redenção de Jesus para conosco, esperando nós melhorarmos por dentro, esquentarmos por dentro e conhecer a necessidade de um próximo que esteja ao nosso lado. O dia que o homem estiver
agasalhado dentro da obediência das leis de Deus, que nos corrige, que nos atende, que nos cura cada dia, nós vamos perceber que essa relação que o Espírito deu aqui para nós, dos bodes e das ovelhas, nós estamos todos a caminho, estamos juntos. Por que bodes? O bode ainda não entendeu a caminhada que ele tem que dar junto com as ovelhas, porque todos nós juntos vamos conhecer o próximo de acordo com aquilo que nós estamos dentro da maturidade espiritual. Então, qual o lugar melhor para nós? É atender o chamado de Deus dentro das leis, junto ao próximo. Porque se a caridade é a salvação do mundo, então o nosso mundo precisa ser despertado, extrair desse nosso mundo aquilo que já recebemos até hoje do Cristo, através dos homens. Então, só através dos homens que nós vamos crescer. Se assim atendermos, desde o princípio do mundo, aquela lembrança que a criação de Deus é precisa em todas as situações. Então, esse século que nós vivemos agora, juntamente com Chico Xavier, é o que foi mais apresentado para nós a respeito da caridade ao próximo. Quantas pessoas na fila de uma simples casa da prece, às vezes 5.000 pessoas esperando não só a cesta básica, que era o movimento da caridade, era a mão do Chico estendida para o seu coração sofrido. Então não é preciso que o Cristo pergunta para nós de que lado que nós estamos ou estaremos daqui a pouco, porque o futuro começando agora, dentro dessa caridade precisa, nós vamos entender que na irmandade que nós temos, sejamos só ovelhas, mas ovelhas atenciosas, corajosas, com boa vontade de crescer. Então, quando pergunta por que o Cristo nos visitou, porque nós estamos fazendo bem, mas nós é que queremos a visita dele. Então ele está conosco, tanto os errados como o certo, que nós não entendemos ainda o que é certo nem errado. Então esse teto divino que nos cobre é que vai dar os respaldo para nós, qual o telhado da caridade que nós estamos enfronhando a nossa alma com boa vontade qualificada. Então é imperioso atender o chamado do Evangelho, mas é muito mais imperioso nós mudarmos por dentro, esquentarmos outra vez, eu digo, para atender às necessidades de um próximo que está entre nós. Achando bom receber, tem que achar melhor em doar. Que Deus nos abençoe. Então, o que é preciso para ser salvo? Eu devo lembrar que a ponte para a salvação, mas salvação aqui, nós precisamos trabalhar uma outra língua, significa o progresso. Como evoluir nessa terra? Como irmos deixando a imperfeição de lado? Como conseguir caminhar para o bem? É o nosso semelhante, é a única ponte. Só Ele pode fazer com que consigamos ser, com o tempo, melhores do que somos hoje. Então que nós possamos partir para a prática, porque o tempo todo o Cristo quer que nós estejamos extramuros. É por isso que nessa organização terrena nós temos de trabalhar para atender não é só um ou dois, mas muitos. É por isso que nessa terra, quando nós vamos estudar, na maior parte das vezes, estudamos junto com muitos. É por isso que sempre nós observamos que quando vamos tocar, na maior parte das vezes, são muitos que estão ouvindo. Em todos os setores da humanidade, Deus faz com que nós saiamos para a sociedade. É o único meio de conseguirmos, de verdade, interagindo uns com os outros, alcançar a paz de consciência. Porque nós só alcançamos a paz de consciência quando nós estamos caminhando para a bondade. Porque enquanto nós estivermos percebendo que estamos fazendo algo de errado, ou que não estamos buscando pacificar, ou que não estamos buscando alimentar, transformar o meio à nossa volta, nós sentimos alguma coisa, algum peso. Por quê? As leis de Deus estão na nossa consciência. E por mais que nós estamos tentando esquecer, ela vem tá lá, ó, chamando a nossa atenção. E Paulo foi muito feliz em dizer assim, por mais que eu saiba
a língua dos homens e a língua dos anjos. Sem caridade, eu vou só ser um símbolo, um sino retumbante. Quer dizer, eu só vou fazer barulho. Se eu realmente quero evoluir, prosperar, ser feliz espiritualmente falando, que eu caminhe para Deus, aí as portas do céu se abrirão, não só para mim, não só para a minha família, mas para todos aqueles que eu estou conseguindo alcançar com as ações de minhas mãos. Bacana. Vamos passar para a segunda parte, eu escolhi do Caminho, Verdade e Vida, uma leitura curta, mas que fala muito bem como devemos caminhar. Chama Caminhos Retos. É a página 21, a leitura 21. Então João fala assim: e ele lhe disse, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Emmanuel, com a sua força interior, encontrando a mão de Chico, dissecou para nós, em meia página, o que é que o Cristo quis dizer através de João aqui. A vida deveria constituir por parte de todos nós rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se então o desequilíbrio, porque ninguém enganará a lei de Deus. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno das sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Então, novamente, a gente lembra de quantas vezes já reencarnamos para estar aqui agora, esforçando um tanto mais para entender esses desígnios. Então, fora dos interesses materiais, nós temos que interessar urgentemente para a nossa mudança espiritual. É que a caridade nos fornece campo para isso. Olha que maravilha, né? Nós estamos caídos, mas não falidos da providência divina, porque Deus nos espera através de um trabalho bem feito para o nosso íntimo espiritual. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos, exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. Olha aí que trabalho que nós temos que fiscalizar em nós, como é que nós vamos pescar. Pescar o bem, dar um pouquinho de nós, sendo também a isca de Deus para que Ele forneça através de nós aquela alimentação para outros, a alimentação do Evangelho que tem que ser extraído de nós. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sob a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava, de modo geral, aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e acharei o necessário. Esse necessário, a meu ver, é aquilo que nós vamos aprender o que temos, somando, diminuindo o nosso ego, subtraindo totalmente o nosso ego para multiplicar o que nós já temos. E multiplicando, nós já estaremos dividindo aquilo de melhor que nós já temos. Então, com essa contabilidade que nós já podemos entender, já podemos fazer e operar, o Cristo vai operar através de nós em abundância em favor daqueles que precisam mais do que nós. Então, vamos buscar
dentro desse barco, que é o nosso corpo, que serve o nosso espírito, a rede precisa para entender o que deve ficar na rede para ser multiplicado. Olha que mensagem que Emmanuel trouxe para nós. Caminhos retos. O caminho para Deus não tem curvas. Nós estamos em vielas, em vilas e ruas, mas o caminho reto é construção nossa. Que sejamos então atentos nesse parâmetro. Quando se fala em ovelhas, nós entendemos muitas vezes a obediência. E quando se fala em bodes, nós entendemos muitas vezes a rebeldia. Porque os bodes, na maior parte das vezes, eles estão dando cabeçada em tudo, né? E quem que não conhece gente assim? E muitos de nós somos assim, né? Também. Só que rebeldia não adianta de nada perante Deus. Quanto mais somos rebeldes, nós que sofremos mais com isso. Porque nós vamos perdendo muitas oportunidades. Porque não existe inferno eterno. O que existe muitas vezes é a teimosia do ser que vai perdurando dezenas, centenas e até milênios aí. Até o ser acordar para a realidade. Então ele sofre muito tempo porque ele quer. Porque se ele buscar sincronizar o seu livre-arbítrio com o arbítrio de Deus, será só felicidade, porque ele tem N possibilidades de viver, de trabalhar, de praticar as aptidões que ele buscar, que ele deseja, que ele gosta, que ele se sente bem, e buscando auxiliar e servir, que foi o que o Cristo disse que veio fazer, que o Filho do Homem veio para servir. Olha só que interessante, que ele não se diz humilde, mas a humildade está em todo o seu jeito de falar, andar e estar entre nós. Porque ele vem dizer Filho do Homem. Ele não tem vergonha de dizer que já foi filho das experiências humanas como nós somos hoje. Porque nós também somos filhos do homem. Quer dizer, nós somos filhos de seres humanos passando por experiências humanas. Olha que interessante. Tá? Então que possamos perceber isso. Estamos todos juntos no mesmo barco. Para que nós não afundemos, precisamos nos dar a mãos. E só tem uma forma: auxiliando uns aos outros, entendendo-nos como irmãos de verdade. E que o Cristo, ele está para todos. Ele não está para essa religião, ou para aquela religião, ou para essa raça, ou para um grupo específico. Ele está para todos nós aqui nessa casa terrena, auxiliando-nos em nossas orações e em nossas caminhadas, desde que nós o aceitemos. Porque está escrito: peça e será atendido. Bata na porta, que ela se abrirá. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Que bom. É interessante lembrar que o tempo está numa velocidade e isso é preocupante para nós que queremos ser cristãos verdadeiros. Estamos no dia 30 de maio, já vamos entrar no 6º mês do ano. Então a nossa colaboração com esse tempo precisa ser atendida, mas dentro daqueles parâmetros da mediunidade que nós temos, que ser médium não é incorporar espírito, é ser medianeiro, transportar de nós para outro necessitado. Então, fora da caridade, não havendo salvação, então nós não temos que preocupar com isso. Temos que ser bons, caridosos, mas adquirir em nós, pelo menos, a vontade de estar certo com o Evangelho. Mesmo erradamente, nós vamos conhecer que o Evangelho precisa nos conhecer na doação de nós mesmos para o próximo. Fé, esperança, gratidão sempre. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor Deus Pai e agradecer mais esta oportunidade que nós estamos tendo de estudar o Evangelho, que nós estamos tendo de viver nessa terra, de conviver uns com os outros, de ir deixando para trás vícios, ir adquirindo virtudes, ir cada vez mais nos entendendo de verdade como irmãos nessa terra, nesse barco. Que a espiritualidade maior possa sempre estar, e ela está, por todos nós, por aqueles que estão nas ruas, por aqueles que estão acamados.
e por todos nós que estamos buscando a religiosidade para guiar as nossas vidas. Que assim seja e um abraço a todos. Que assim seja, graças a Deus.